O sistema respiratório é capaz de desenvolver várias funções no organismo animal. A mais importante delas está relacionada com as trocas gasosas, por meio das quais são realizadas a oxigenação sanguínea e a liberação de gás carbônico nos alvéolos pulmonares. A troca gasosa é chamada de hematose e, para que ocorra, é necessária a aproximação do ar inalado com o sangue na barreira alveolo-capilar. Os mecanismos de defesa do trato respiratório são variados e têm como função a inativação das partículas e dos micro-organismos inalados. Conforme o tamanho e peso específico das partículas, elas penetram mais ou menos no trato respiratório. Partículas grandes em aerosol são filtradas nas próprias cavidades nasais e somente as menores são capazes de atingir os pulmões. Os cílios revestem todo o trato respiratório, com exceção da parte rostral do nariz e parte da faringe, do ducto alveolar e alvéolo, sendo as células cilíndricas ciliadas esparsas nos brônquios terminais e respiratórios. Outro mecanismo de defesa das vias respiratórias se dá pelos macrófagos alveolares, que desempenham um papel importante na limpeza de partículas inaladas, pois, sob condições de normalidade, liquidam em poucas horas as bactérias que penetram no sistema respiratório. Os macrófagos, contendo material fagocitado no espaço alveolar, caminham para o brônquio terminal, sendo levados para fora do trato respiratório pelo sistema mucociliar. Outros macrófagos são levados pelos linfáticos até os linfonodos. Outras partículas podem penetrar no espaço intersticial, alcançando os vasos linfáticos diretamente para os linfonodos, sendo então eliminadas. O diagnóstico e o tratamento das doenças respiratórias em animais são uma constante e uma das principais atuações na clínica veterinária. Algumas doenças que afetam o sistema respiratório requerem poucos recursos diagnósticos, enquanto outras exigem até o auxílio da necropsia. É de grande importância o diagnóstico precoce de uma afecção para a instituição de tratamento e prevenção de novos episódios de doenças, não só no animal examinado, mas no rebanho como um todo. As doenças manifestam-se por sinais clínicos identificados no exame semiológico, os quais devem ser interpretados corretamente. Dessa maneira, para a conduta diagnóstica adequada, é necessário um bom exame físico, uma vez que nenhum exame auxiliar consegue substituí-lo com eficácia. Apesar disso, muitas vezes são necessários exames complementares para o diagnóstico diferencial das doenças respiratórias. Ficha de anamnese. A ficha deve ser preenchida minuciosamente e conter os seguintes dados: identificação, idade, peso, raça, temperamento, gênero e período do estro. Manejo: onde o animal vive, ambiente geral e alimentação. Traumas e afecções anteriores. É necessário ter acesso ao prontuário do animal e saber quem foi o médico veterinário responsável por cirurgias ou tratamentos anteriores do paciente. Claudicação. O fisiatra deve verificar se o problema é de origem ortopédica ou neurológica. O animal deve ser avaliado quanto à postura em relação ao se locomover. Inspeção. A observação do animal pode fornecer informações úteis para o diagnóstico, tais como nível de consciência, alerta diminutivo aumentado, características respiratórias, eupneia ou dispneia, postura e locomoção, normal ou anormal, condição física, obeso, gordo, normal, magro, forma abdominal, normal ou anormal, pelame, limpo, brilhante, eriçado. A palpação do tórax deve ser feita com a mão espalmada e com as pontas dos dedos apoiadas nos espaços intercostais, assim como mostra na figura. Aumenta-se gradativamente a pressão dos dedos e observa-se a reação do animal. Com essa manobra, evita-se confundir a reação própria do animal à pressão brusca sob o constado. Em seguida, deve-se exercer pressão moderada sobre as costelas, na tentativa de observar a reação dolorosa causada, particularmente por fraturas. Pode-se verificar a temperatura colocando-se o dorso das mãos em ambos os lados do tórax. A percussão é um dos métodos semiológicos que fornece informações a respeito do estado físico do aparelho respiratório. A resposta sonora à percussão do tórax pode variar desde o som normal até as alterações sonoras com significado clínico. Deve ser feita dorso-ventral e crânio-caudalmente,
em toda a área torácica, deslocando-se o plexímetro nos espaços intercostais. O som varia de acordo com a região avaliada, sendo o som chamado de claro na região mais central do tórax, avançando para trás no limite posterior passa a ser timpânico ou submaciço, dependendo de haver mais ou menos conteúdo de gás nas estruturas abdominais. Na região inferior do tórax, o som é chamado de submaciço também. Os seios paranasais emitem uma ressonância clara com ar de oco. Quando uma cavidade passa a ser preenchida por uma substância, o som que era claro passa a ser maciço. Essa é a principal alteração que pode ser percebida na percussão. Na técnica de auscultação pulmonar se é utilizado o estetoscópio. O exame se inicia na traqueia e segue para a região pulmonar ventral, continua no sentido crânio-caudal e dorso ventral, auscultando no mínimo 1 a 2 movimentos respiratórios por local. Os ruídos que podem ser auscultados são divididos em duas categorias: os ruídos normais, com suas variações patológicas, e os ruídos patológicos, que também podem ser chamados de ruídos adventícios respiratórios. Em alguns casos, torna-se necessária a inibição temporária da respiração do animal, obstruindo as narinas com as mãos ou aplicando-se saco plástico envolvendo o focinho para a intensificação dos sons respiratórios. Outro método semiológico para o exame respiratório é a associação da auscultação com a percussão. Faz-se a percussão traqueal com o dedo ou com o cabo do martelo, e a auscultação pulmonar conjuntamente, ou seja, produzimos um som e o escutamos na área pulmonar. Desta maneira, pode-se ouvir em tecido normal um ruído débil, impreciso, distante e difuso. Em tecido atelectásico ou congesto, houve um ruído breve, seco e preciso, como nascido imediatamente debaixo do ponto que se está auscultando. Alguns exames complementares são de extrema importância para o auxílio diagnóstico das doenças respiratórias. O hemograma fornece informações esclarecedoras, principalmente no sentido de indicar se a alteração respiratória é infecciosa ou não. Os processos inflamatórios do sistema respiratório provocam, na maioria das vezes, aumento de fibrinogênio, que pode ser aferido quando se faz um hemograma. O exame parasitológico de fezes é indicado no diagnóstico de verminose pulmonar, utilizando-se especialmente técnicas para a detecção de larvas dos parasitas. O exame radiográfico do trato respiratório superior é importante na avaliação das áreas e estruturas inacessíveis pelo exame físico ou endoscópico. A titulação sorológica de anticorpos, embora seja de grande auxílio na definição da etiologia da doença, tem suas limitações. O animal vacinado ou que teve contato com o vírus pode apresentar sorologia positiva para aquele anticorpo sem significar que ele esteja doente. A biópsia pulmonar, em caso de lesões focais como nas neoplasias, a coleta deve ser guiada por ultrassom ou endoscopia, visto que a amostra obtida é muito pequena. A toracocentese é indicada tanto para a coleta de amostras de líquido pleural, para a realização de exames citológicos e microbiológicos, quanto como método terapêutico em animais com ventilação comprometida pela compressão pulmonar. A ultrassonografia torácica possibilita detectar abscessos, tumores, enfisemas e problemas de pleura, especialmente acúmulo de líquido na cavidade torácica, como no caso de pleurite com efusão. A endoscopia permite ver e analisar as características físicas e funcionais do sistema respiratório, além de facilitar a coleta de secreções durante sua realização, as quais poderão servir para o diagnóstico do agente causador.